né? Então, agora, né, que a gente já conversou sobre o que é o interesse em análise de sobrevivência, né, que é o tempo de ocorrência do evento, e também o fato de muitas vezes esse tempo não ser observado, né, que a gente chama de tempo censurado, isso é a base daquilo que a gente chama de tempo de sobrevivência, né? Então, o tempo de sobrevivência para nós nada mais é do que um tempo que vai representar aí tempos de falha e tempos de censura, né? Ou vai ser um ou vai ser o outro. Né? Então a gente vai ver como que a gente representa isso e depois também está avaliando como que a gente escreve isso, né, em termos, por exemplo, no software, né, no R, para a gente estar descrevendo esses dados aí, tá estudando eles, né? Então, a representação do tempo de sobrevivência, tá? Em geral, é o seguinte: a gente chama aí de T maiúsculo, né, e C maiúsculas, variáveis aleatórias, né, que representam, então, tempos de falha e censura, respectivamente. Tá? Em geral, variáveis aleatórias independentes, né? A gente não quer que tenha dependência entre essas variáveis, né? E aí, o tempo é caracterizado dessa forma, tá? Então, T é o tempo de falha, C é o de censura, né? A gente vai supor aqui nos problemas que são independentes e é um mecanismo não informativo da censura, né? Então, a censura não nos informa nada, elas ocorrem de forma aleatória ali. E o tempo de sobrevivência nada mais é do que esse valor aqui, do que esse T, que é o mínimo entre que é o mínimo aí entre o tempo de falha e o de censura, né? E também a gente tem um indicador de status, né? Ou de censura, que é esse delta aí. Né? Ou seja, quando o delta for igual a 1, a gente diz que o tempo de falha aconteceu. Se o tempo de falha aconteceu, né, significa que ele é menor ou igual aí, tá, ao tempo censurado. Né? E se a censura aconteceu, significa o quê? Que o tempo de falha vai ser maior do que esse tempo de censura. Né? Quer dizer, a pessoa se curou de uma certa doença. Né? Então, a falha, né, a morte dessa pessoa vai ser posteriormente a isso. Né? Tá? Então, em geral, a gente escreve dessa forma, até mesmo no R, tá? Para entrar no R, depois a gente entra com esse marcador de censura, né? A gente descreve em geral todos os tempos e depois você constrói uma outra coluna com esse indicador de censura, né? 1 se for tempo de falha e 0 censura. Em geral é assim que a gente projeta aí para construir aí os dados de sobrevivência, tá? Bom, então aqui a gente tem mais ou menos, tá, pessoal, nesses slides aqui, nesse slide, como que eles são organizados, tá, os tempos de sobrevivência, né? Essa forma aqui é uma forma mais clássica de se usar, né? A forma que basicamente todo mundo utiliza, tá? Porque muitas vezes, né, quando você está coletando, se for você, por exemplo, que vai coletar esses dados, né, a gente pode ter um tempo inicial e um tempo final, né? E aí, claro que a subtração entre eles vai nos dar o tempo de sobrevivência, tá? Mas essa forma aí já ficou um pouco ultrapassada e, no geral, a gente já escreve as tabelas, por exemplo, dessa maneira. Né? Então, você tem aqui a identificação dos indivíduos aí, pacientes, né? Pode ser objetos, enfim, o que for. E aqui você tem os tempos, né? Vamos imaginar esse tempo aqui como sendo tempo em meses, tá? 30 meses, 14 meses, né? Para o paciente, para o indivíduo 2, 23 meses para o indivíduo 3, e assim vai. Em geral, depois você tem a palavra, muitas vezes utiliza-se status, né? Ou se escreve censura aqui, tá? Tanto faz, né? Que é o delta, é o indicador de censura. Então, só relembrando, o 0 significa que o dado é censurado, né? O tempo de falha ou de vida aí não aconteceu. E o 1 é que o tempo de falha aconteceu, o evento de interesse aconteceu. Então, a gente tem aqui que o primeiro e o quinto indivíduo, né, são censurados, tá? Então, são censurados, né? E, e os outros não, né? E também você pode ter um rol aí, né? Quando você tem um conjunto de dados
mais completo, né, você pode ter um rol de covariáveis de interesse que pode afetar esse tempo aqui, né? Então, por exemplo, o sexo, será que existe diferença aí entre homens e mulheres, né, com relação aos tempos de falha? Ou, como a gente falou no começo, ao risco, né? O risco dessa falha, né, a taxa como a taxa dessas falhas, ou o risco de morte, né, também. A idade, né, em geral, a idade sempre é um fator determinante aí, muitas vezes, para alguns tipos de doença, e ela pode entrar dessa forma, tá, como uma variável contínua aí, né, nas covariáveis, como a gente vai ver no último dia, mas ela pode também ser construída aí por faixas etárias, né, porque muitos estudos clínicos, principalmente na área médica, né, se divide-se muito em faixas, né? Pelo fato de que essas faixas têm comportamentos semelhantes, né? Como são, por exemplo, crianças, né? Jovens, adultos e ali os idosos, né? Então, muitas vezes, os estudos clínicos aí na área médica seguem como se fosse aquela recomendação de bula de remédio, né? Você vai ler a bula do remédio, tá lá, tanta a dose para criança, né, de tal a tal idade, para adulto e para idoso. Então, muitas vezes, a variável idade vem dessa forma, ou outras formas não. Então, assim, né, quando a gente construir isso no R, em geral, a gente vai ter uma situação dessa, né, principalmente vai ter que plotar o tempo e qual que é o indicador de censura ou não, né, desses tempos aí. A gente vai precisar saber isso. Claro que se você tiver num estudo em que os dados não possuem censura, né, por exemplo, estudos da área das engenharias, né, você quer avaliar, imagina que um novo tipo de material é desenvolvido para, né, alguma peça, alguma coisa do tipo, e você quer estudar essa durabilidade, né, desse material. Então, esse material ele é conduzido num experimento a uma tensão, né, sofre uma certa pressão ali, e você está avaliando o tempo até a falha. Então, assim, todos os indivíduos aí, todos os objetos, né, todos os materiais vão falhar, né? Você vai levar esse estudo até a exaustão ali do material e ele falhar para justamente você entender, né, qual que é o tempo mediano, por exemplo, né, da falha e por aí vai, né? Então, nesse caso, não tem necessidade dessa coluna aqui, tá, pessoal? Porque aí todos falham, né? Então, aí acaba sendo uma análise comum, né? Você não precisa propriamente de umas técnicas de sobrevivência, de análise de sobrevivência para modelar esses dados, né? Apesar da distribuição do tempo ser assimétrica, né, você não vai ter esse fator da censura, então muitas das técnicas aí já utilizadas podem ser utilizadas por outros métodos mais clássicos aí na estatística, né? Tá? Então, assim, antes de entrar no R, assim, né, eu só vou conversar um pouco é, o, sobre os pacotes, tá? Que a gente trabalha, né? E quais são os comandos, né? Talvez um ou outro comando aí que é interessante aí para gente começar a, a trabalhar, né? A pensar nesses dados, né? Então, assim, um pacote que a gente vai ver, tá? Que é o pacote básico, né? Assim, qualquer um que trabalhe com análise de sobrevivência vai trabalhar dentro desse pacote, né? Porque a maioria das funções aí básicas em análise de sobrevivência estão lá, né? É o pacote survival, né? Então, o survival é o principal aí pacote que a gente tem, né? Em que se tem a maioria das, das funções básicas, principalmente para a gente criar esse tempo de sobrevivência, né? Que é a nossa variável de interesse, a variável resposta aí, né? Então, nesse pacote aqui, no Survival, né, a gente tem um comando que é o serve, né, com S maiúsculo aqui, que ele tem essa função de combinar. Então, ele vai combinar o tempo de falha, né, com o tempo, com a censura para cada um desses indivíduos, né? Então, a ideia é combinar numa única variável, né, num único vetor de dados, vamos dizer assim, tá? Aqueles que são falha e aqueles que são censura, né? Quer dizer, essa ideia aqui, mas
quando a gente plotar esse comando serve no R, vocês vão aqui, por exemplo, esse 30 aqui, a gente vai conseguir saber se ele é falha ou censura. Quer dizer, a informação de se ele está censurado ou não vai estar embutida aí nesse vetor, né, de dados que é construído pelo comando serve, né? E aí a gente vai ter essa ideia do status, tá? No geral, a gente deixa nesse modelo, né? 1 se o evento ocorreu e 0 se ele foi censurado. E como a gente vai ver ali, nós temos, então, né, o comando, a gente entra simplesmente com os nomes aí do tempo e do status, né, do indicador de censura. Então, é algo bem simples, tá? Essa primeira maneira aqui, né, esse primeiro item, que está aqui abaixo do survival, né, é a forma clássica com que a gente acaba descrevendo esses tempos, né? Então, você usa a variável tempo e o status. Então, ele vai combinar e já vai te dar essa informação. A forma antiga, né, que também é possível, mas é que se fazia antes, era dessa maneira aqui, em que você colocava o início do experimento, né, o tempo de registro do início até o fim, né? E aí também ele computa da mesma maneira, ele faz a continha aqui, esse menos esse, já vai te dar o resultado, tá? Mas, no geral, a gente trabalha mais com essa primeira opção aqui, tá? Então, agora eu vou estar apresentando aqui o R, né? Então, deixa eu ver aqui. Acho que é só aí. Deixa eu voltar. Eu acho que eu vou ter que. Bom, eu vou só. Minha tela está aqui, né? Acho que tá. Ó, então, aqui, bom, acredito que vocês estão vendo a minha tela, tá? Se isso não acontecer, me avisem, por favor, tá? Rodrigo, desculpa te cortar, você pode deixar aberto o seu R normal que está sendo Tá compartilhado a sua normal. tela. Não, beleza, obrigado. Eu não sei se o tamanho aqui eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá? Para ficar melhor a visualização, né? E se quiser também eu posso trocar de cor aqui, tá? Em geral, pros projetores da universidade eu deixo o branco, que é mais fácil de enxergar, tá? Mas, né, muitas vezes eu uso com uma cor mais escura aqui, esse fundo do R, né? Mas eu vou acabar deixando assim, tá? Bom, se vocês tiverem algum problema com uma visualização, né, com o tamanho da letra aqui, das letras, né, vocês me avisem aí que eu acabo aumentando, tá? Ou se quiserem que eu troque de cor aqui também, posso trocar. Bom, então assim, né? Então aqui são alguns. Eu tenho aqui esse arquivo, tá? Então eu enviei para o professor Nakamura aí os arquivos de dados, tá? Depois acho que ele vai repassar para vocês, né? Vocês podem estar acompanhando. São 3 arquivos, tá? Que eu enviei. O primeiro que a gente vai trabalhar é esse arquivo que está escrito aqui, conceitos iniciais, né? Análise de sobrevivência, tá? Então, assim, né, se vocês não têm instalado o pacote Survival, né, eu vou pedir para vocês instalarem, né, se estiverem usando aí esses comandos, né. Nos outros arquivos aqui, eu já coloco o install.packages, né, para ir direto, mas é um arquivo, um pacote que precisa ser instalado, tá? Bom, esse exemplo aqui, tá? Deixa eu tentar voltar aqui para a tela, tá? A apresentação, melhor dizendo, tá? Esse exemplo, tá? Deixa eu só aumentar aqui, pessoal. Beleza. Esse exemplo é um exemplo, tá? Que eu vou estar trazendo, que ele é chamado de IPEC, né? Porque ele é um exemplo que ele vem de um banco de dados lá da Fiocruz, tá? Aqui deve ser Instituto de Pesquisas, alguma coisa, Chagas, tá? Evandro Chagas, alguma coisa assim. Então, são dados aí de pacientes que têm HIV, né, AIDS,
tá? E aí a gente vai tentar construir esses dados aqui, tá? Né? Então, só para a gente, vou retornar lá no R, deixa eu vir aqui, ó. Então, não é esse primeiro, tá, pessoal? Ele está mais embaixo aqui, né? Eu acabei colocando aqui embaixo, tá? Depois eu volto, né? Então é isso mesmo. Então, esses dados, tá? Só para ler um pouco aqui, é um estudo que teve, um estudo de corte que foi realizado, tá? Em pacientes aí que são portadores, né, do HIV entre 1986 e até o ano 2000, tá? Nesse instituto da Fiocruz. Né? E aí a gente obteve aí, ó, 193 pessoas que foram diagnosticadas com AIDS, né, por um critério específico, durante esse período de acompanhamento, tá? Então aqui, né, eu vou compilar aqui o pacote aqui, o Survival, né, para a gente começar, tá? Então, compilar ele aqui, né? Então, aqui eu já tenho ele instalado. E aí, aqui, né, então tem o banco de dados, tá, do IPEC, né, eu acabei, ele está aqui numa tabela, num arquivo aqui, CSV, né, .csv, né, então eu vou já chamar ele de IPEC aqui e vou compilar, né. Então, beleza, né, então quando a gente pega, por exemplo, né, as variáveis aí que tem nele, a gente vai ver várias coisas, né? Como, por exemplo, aqui, ó, a identificação, tem o tempo inicial e final de registro, né? Tem esse tempo que vai ser o nosso tempo de falha, o status que está associado aí ao indicador de censura, né? Sexo né? Masculino e feminino. Tem outras questões aí como escolaridade, né? Idade, tá? O óbito, né? Tratamento e se existem outras doenças ou não, né? Mas primeiramente a gente está interessado, nós estamos interessados em construir, né, o tempo de falha, tá? O tempo de sobrevivência. Então esse tempo, né, a gente pode de uma maneira aqui inicial, por exemplo, né, tomar os dados, tá? Vamos pegar os 9 primeiros indivíduos, né? E eu só vou coletar essas informações aqui: a identificação do paciente, o tempo, né, que seria o tempo de sobrevivência aqui, e o indicador de censura aí, né, nesse caso aí, tá? Né, e tá aqui. Né, então, você tem aqui o indicador, né? Então, os dados eles acabam saindo dessa estrutura, né? Como a gente já tinha visto ali nos slides, né? O primeiro indivíduo, esse aqui é o tempo em dias, né? E aqui se ocorreu, né, a morte do indivíduo, né? E a gente tem aqui 3 indivíduos censurados, tá? Que são o indivíduo que sobreviveu até 2.755 dias, né? Esse 2.117 e 329 dias, né? É óbvio que aqui, né, você está pensando no tempo até a morte por AIDS, né? Infelizmente ainda é uma doença que é incurável, né? Então essas censuras provavelmente aí acaba sendo que ou esses pacientes desistiram, né, do acompanhamento desse estudo por algum motivo, ou eles vieram a óbito, por exemplo, por uma outra doença, né? Por uma outra doença que não tem a ver diretamente, não está relacionada diretamente com a AIDS, ou pode ser que vier a óbito por outros motivos, né? Um acidente, enfim, né? Então, isso acaba sendo considerado censura, né? Porque o evento de interesse não foi obtido, que era o tempo até a morte do indivíduo, né? Então, a gente tem essa construção aqui, tá? Porém, se você quiser o tempo de sobrevivência, né, a estrutura do tempo de sobrevivência que a gente estava conversando, que está nesse comando aqui no serve, né, basta a gente tomar os tempos, né, então aqui você tem, ó, IPEC, né, eu vou retirar aqui somente o tempo, e a gente tem aqui todos os tempos, né, de sobrevivência das pessoas, tá, dessas 193 aí pessoas, né. E aqui você tem a censura, né? Então aqui a gente consegue ver, ó, que tem bastante, né? Vários indivíduos, ó, censurados, tá? E tudo que é um aqui são os tempos de falha, né?
o tempo até a morte da pessoa. Então, quando você usa esse serve, a gente consegue, então, observar, né, os tempos de uma outra maneira, tá? Se a gente clicar aqui, por exemplo, vocês vão ver que o tempo vai criar, né? O R ele vai criar uma estrutura dessa daqui, tá? Só que ele vai indicar para a gente aquele tempo que é censurado com um sinal de mais. Então, sempre aqueles números que estiverem um sinal de mais indica o tempo de censura, né? É assim que se cria aqui o tempo de sobrevivência, tá? Então, quando a gente compila o comando aqui serve, né, dessa forma, ele combina o status do indivíduo, né, censurado ou não, com esse tempo. Então, por exemplo, lá, né, o tempo lá, o 2.755, né? Lembra que a gente tinha pego aqui inicialmente, né, os 9 primeiros, né? Então, se a gente pegar aqui os 9 primeiros, a gente vai estar aqui, né? E aí a gente tem, ó, o 2.755, 2.117, 329, tem um mais aqui na frente que indica que são tempos censurados, tá? Então, quer dizer, toda vez que a gente usar o serve, a gente já está usando, já está trabalhando com o tempo de sobrevivência, com a informação de censura ou não, né? Embutida nesses tempos aí, tá? Então, por isso que quando a gente for realizar estimativas, né, de funções de funções ou estimadores aí de interesse, a gente já usa utilizando o comando serve porque já está conectado aí, né, o tempo de vida, né, com o indicador de censura, tá?